Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Gostaria de deixar uma palavra aqui para os irmãos que se encontram lá em Salmos 138, amém? Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o seu santo templo, eu me prostrarei e rendei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondestes, deste-me força e coragem. Amém? Irmãos, esses salmos aqui, vou deixar só o versículo 3, que fala, né? Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Né? Quando nós oramos, quando nós falamos com o Senhor, quando nós clamamos o nome do Senhor, o Senhor, Ele sempre está ali nos ouvindo, né? E cuidando de nós, nos dando força para nós continuarmos. Que nós, Igreja do Senhor, que nós possamos continuar orando, falando com Deus e descansando no Senhor, né? Porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Amém? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que possamos acreditar na misericórdia do Senhor para conosco. Amém? A misericórdia se renova todo dia. Um amor que não se cabe dentro de mim. Tua graça me alcançou, me trouxe vida, me trouxe a paz que eu precisava ter, me fez alguém que eu precisava ser. A misericórdia se renova todo dia. Um amor que não se cabe dentro de mim. Tua graça me alcançou, me trouxe vida, me trouxe a paz que eu precisava ter, me fez alguém que eu precisava ser. Te quero mais que tudo, muito mais que o mundo. Te amo. Eu vou gritar pro mundo inteiro sem ter medo. Te amo, Deus. Te quero mais que tudo, muito mais que o mundo. Te amo, vou gritar pro mundo inteiro sem ter medo. Te amo, Deus. A misericórdia se renova todo dia. O amor que não se cabe dentro de mim. Tua graça me alcançou, me trouxe vida, me trouxe a paz que eu precisava ter, me fez alguém que eu precisava ser. Te quero mais que tudo, muito mais que o mundo. Te amo. Vou gritar pro mundo inteiro sem ter medo. Te amo, Deus. Te quero mais que tudo, muito mais que o mundo. Eu te amo. Vou gritar pro mundo inteiro sem ter medo. Te amo, Deus. Te amo, Deus.
Que você possa ter sido muito abençoado por essa canção. E que você possa cada dia mais dizer que ama o Senhor. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estar falando com vocês aqui nessa noite. Hoje eu estou gravando aqui da minha casa, nós estamos fazendo algumas modificações na igreja física, no nosso local de culto, nós estamos fazendo algumas pequenas mudanças que nos impossibilitou de gravar dentro do templo. Mas a palavra é o que vale, é o importante, é a essência, é aquilo que nós precisamos. E nós estamos do Dia Internacional da Família. Dia 15 de maio é considerado o Dia Internacional da Família. E em função disso, ou em razão disso, nós estamos hoje trazendo uma mensagem voltada, direcionada, cujo tema é Família Criada por Deus. E temos o título dessa pregação, Família, uma instituição criada por Deus. Nós vamos entender o que é uma instituição criada pela mão de Deus, como é o formato, como é a forma que ela deve funcionar. Nos dias atuais, o conceito de família cristã se perdeu um pouco, fazendo-se necessário rever a formação da família conforme a Bíblia Sagrada, para nós nos perdermos, não perder os nossos valores, a essência daquilo que Deus colocou para as nossas vidas. E para provar isso, basta olhar para as nossas famílias, como elas têm se perdido, não só as famílias cristãs, têm perdido um pouco da essência daquilo que deveria ser, como principalmente as famílias não cristãs. E o mais importante é que a família cristã ela é colocada como um norteador daquilo que as outras famílias buscam para si. E quando a família cristã ela não está alinhada com a palavra de Deus ou com a vontade de Deus, ela desestrutura e com isso também as outras famílias que têm como balizador a família cristã também se perdem. Então nós vemos que as igrejas hoje as famílias hoje estão divididas e muitas em pé de guerra por um fio à beira de se desfazerem muitas vezes, com problemas geralmente de comunicação, com problemas muitos de depressão, de desalinhamento. Então, se você precisa ouvir uma mensagem de Deus para a sua família, com a finalidade de alinhar a sua família com a vontade de Deus, fique aqui nesse canal, nos ouvindo até o final. Deus tem uma palavra para você, uma mensagem segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no capítulo 1 do livro de Gênesis. O primeiro livro, o início de tudo, a formação da família, a formação dos casais. Nós vamos pegar a essência, o início de tudo, ou como Gênesis é colocado em hebraico, Bereshit, o início, o começo. Abra suas Bíblias então em Gênesis 1, do capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 28, por favor. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Curve a cabeça, vamos fazer um breve momento de oração para início do nosso culto.
Senhor, agora que iniciamos a introdução da Tua Palavra, que Tu possas nos direcionar na caminhada do entendimento daquilo que Tu tens e queres para as famílias cristãs e para as famílias que estão na terra. Dá-nos direção, dá-nos graça, esses momentos que estamos vivendo de dificuldade, de isolamento social e pandemia, que o Senhor possa ser o nosso esteio, o nosso fortalecimento, a nossa rocha forte, que possamos nos apoiar. Dá-nos graça, sabedoria e entendimento, que a palavra agora possa alcançar cada coração e cada coração seja alimentado e fortificado pela Tua palavra. Que a semente plantada agora nesse momento possa frutificar e trazer bons frutos para a Igreja de Cristo na terra e para a nossa sociedade, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O que nós entendemos é que a família, entendendo a sociedade como um todo, como um grande ser vivo que respira, que age, que sente, a família seria uma pequena célula dentro desse corpo. E nós sabemos como quando algumas células estão doentes, há um carcinoma, há uma enfermidade naquela célula, ela acaba se multiplicando, acaba afetando outras células e vai deteriorando todo o corpo. E aquele corpo fica doente e vem a óbito. As pessoas acabam morrendo. Isso também acontece na sociedade. A nossa sociedade tem sido corrompida com a ferrugem do mal, do pecado, que tem destruído a estrutura única, inicial daquele corpo que é a sociedade. E isso tem apodrecido e destruído a sociedade como um todo. E a sociedade tem perdido a sua essência, tem perdido a sua força, tem perdido a sua graça e comunhão com Deus. Uma das primeiras coisas que nós vemos aqui é que a família constituída por Deus no modelo triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós vemos também o Pai, Mamãe e Filhos, aquela trindade divina sendo representada na humanidade. Assim como Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um, a família como modelo daquilo que é a perfeição de Deus, busca também andar em comunhão e busca se amoldar a essa forma ideal que é a forma de Deus. Então nós vemos ali que deixará o homem pai e mãe e serão uma só carne, um vivendo para o outro, né? Como únicos, amando, respeitando e andando em unidade. E é isso que muitas vezes nós não temos visto mais. O respeito do marido para com a sua esposa, muitas vezes a desrespeitando, muitas vezes não agindo de forma carinhosa, educada até com a sua esposa, e em contrapartida também a sua esposa não mais respeitando o homem, a questão do empoderamento feminino. Ninguém aqui está pregando que a mulher tem que ser submissa no sentido de o homem pisar na cabeça da mulher, de forma alguma. Isso não é cristianismo, isso não é amor de Deus. Isso, de forma alguma, é aquilo que a Bíblia prega. Mas há uma submissão em amor, entendendo o papel de cada um dentro do casamento. O papel do marido, o papel da mulher, cada um se respeitando dentro daquilo que faz. A igreja também tem esse sentido. Há um líder na igreja, um líder maior, que é o Senhor Jesus, o seu Espírito agindo no corpo da igreja. Há as autoridades eclesiásticas colocadas, como pastor, diáconos e por aí afora, e há os líderes de jovens, senhoras e há todo o corpo de Cristo. Cada um tem sua função. E como o corpo de Cristo, nenhum é mais importante que o outro, mas cada um se respeita e se entende na sua função dentro do corpo de Cristo. O pé não pode dizer que é mais importante que a mão, nem a mão mais importante que o pé e por aí afora. Cada um tem sua função e é importante dentro do todo do corpo. O pastor tem que respeitar as suas ovelhas, respeitar os seus diáconos e líderes, assim como os seus líderes devem respeitar o seu pastor.
no sentido de submissão, em amor, em harmonia, não de forma autoritária, com força ou no sentido até de destruir vidas. Assim como o pastor, com autoridade, pode destruir a vida de um membro com uma palavra ou com uma ação mal colocada, há também igrejas que destroem pastores. Há também igrejas que colocam um jugo tão pesado nas costas de pastores que eles são destruídos. Mas colocando isso novamente para o nosso foco aqui, que é a família, há essa harmonia entre pai, mãe, filhos, netos, sobrinhos. Há famílias que moram várias gerações dentro de uma casa, pai, mãe, filhos, aí tem avó, tem netos. Há famílias que são enormes morando no mesmo espaço físico. E se não houver essa harmonia, esse cuidado de respeito e igualdade ao mesmo tempo, a família se desestrutura. Vamos continuar caminhando dentro da palavra de Deus e vendo o que ele tem para nós. E no versículo 28, Deus abençoa a família com a ordem de ter filhos, de espalhar pela terra e dominar toda a terra. Então sempre foi o propósito de Deus que o homem se multiplicasse, que o homem crescesse, que o homem dominasse sobre a terra, mas no sentido de domínio, como um mordomo, cuidando daquilo que é de Deus, trazendo prosperidade ao seu dono, com a parábola dos talentos. Foram dados talentos, os que receberam 10 multiplicaram por 20, os 5 multiplicaram por 10, um que tinha 2 foi para 4, aquele que tinha um só falou assim, eu sei que isso é duro, isso e aquilo, fiquei com medo, enterrei o talento. Eu falo, olha, por que você não deu esse talento àquele que tinha mais, para que ele multiplicasse e trouxesse riquezas, prosperasse? Então a terra foi colocada à administração do homem. O homem não é dono da terra. Quem é dono da terra é Deus, mas o homem foi colocado como administrador, no sentido de administrar, de fazer com que aquilo prosperasse, com que aquilo fosse cada vez melhor aos olhos de Deus. E o homem falha nisso. Falha porque deixa a serpente, deixa o inimigo, deixa o mal entrar no seu coração, nos seus pensamentos, dizendo que certamente Deus estava enganando eles, se eles comessem do fruto do bem e do mal, nada aconteceria, que eles seriam iguais a Deus. Então o homem e a mulher se deixaram seduzir pelo poder. E muitas vezes quando nós, como sociedade, como família, como célula-mãe da sociedade, deixamos nos influenciar pelas coisas do mundo, pelas pedras preciosas, pelo poder, pelo dinheiro, a gente perde a essência. Tem famílias que têm muita riqueza, mas não tem harmonia, não tem comunhão, não tem paz entre eles. É uma vida que vive em guerra. Dinheiro é bom? Sim, é bom. Nós precisamos dele para comprar as nossas coisas e Deus sabe disso. Mas ele sabe também que nem só de pão vive o homem, nem só do material, mas principalmente do espiritual, meu irmão. Você precisa também do outro lado, aquele lado que não é sólido, não é papel, não é dinheiro, nem ouro, mas aquilo que enche e dá paz ao coração, acalenta nós, dá conforto, dá aquele calor humano. E isso é muito importante para qualquer homem. O homem que ganha o mundo, mas perde a sua família, ele não ganhou nada. Ele perdeu muito mais do que ganhou. Versículo 28, Deus resolveu o problema da solidão do homem. O que a palavra fala? Deus os abençoou, lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-vos, dominai-vos. E ali Deus criou macho e fêmea, Deus deu um ao outro. Então a solidão do homem, criando a mulher, significa que a família existe para que o homem não viva só, para que não haja solidão, mas tenha um lar, tenham pessoas ao seu redor para viver em amor. Com a destruição da família, muitos são os que estão por aí sozinhos, sem família, sem ajuda, sem auxílio, sem comunhão, sem paz, porque perderam a essência maior, a essência da família, do cuidado, do carinho. E é muito ruim quando nós nos sentimos sós, quando nós nos sentimos vazios, que não temos uma família, não temos um lar, não temos uma comunhão.
E lá é aquilo onde nós nos sentimos bem, onde nós somos respeitados e amados, apesar do que somos, não por aquilo que somos, não por aquilo que temos, ou por aquilo que possuímos, mas apesar do que somos, apesar do que temos e apesar do que não muitas vezes possuímos. Isso é o verdadeiro amor, essa é a verdadeira família. E a palavra de Deus fala que há amigos muito mais chegados do que irmãos. Muito mais que aquele laço de sangue, é um laço de amizade, de amor, de comunhão, que nós vamos aprendendo no dia a dia e conhecendo essas pessoas que falam forte ao nosso coração, família. A palavra de Deus fala que em Mateus 24:12 que o amor de muitos esfriaria. Veja bem, o amor de muitos, mas não o amor de todos. Então vai haver momentos que você vai ver que a sociedade, isso já está acontecendo, tem esfriado. O amor, a comunhão, o respeito, nós vemos brigas no trânsito, das pessoas saírem, sabe, na mão, brigando, faca, sabe, morte, filas. Minha esposa outro dia foi fazer uma compra no mercado, as pessoas muito próximas, ela falou, por gentileza, ela se afasta um pouco em função do que está acontecendo, né? Aí a pessoa se irritou e tal, então as pessoas estão muito sensíveis no sentido de brigar, de se estapear, o amor tem se esfriado, sabe? O respeito é muito pouco, e isso é triste de ver. Malaquias 3:10 fala, eu, Senhor, não mudo, então o Senhor não muda, e nós não podemos deixar que a sociedade, muitas vezes corrompida, destruída, mude o meu coração, o seu coração, e o coração, a essência da sua família, que está no amor de Deus. Mateus 19:6 fala, que Deus uniu, não separe o homem. E aí nós entramos em um outro ponto delicado, a questão de separação das famílias. Casais que se separam, casais que se dividem, carta de divórcio. O Senhor Jesus foi procurado sobre isso, falando, Senhor, como é que é isso? Pode ou não pode dar carta de divórcio? Pode acontecer? Ele falou, olha, no início não era assim. E ele usa o termo Bereshit, Gênesis, no início, no princípio de tudo não era assim. Deus criou homem e mulher, mas por causa da dureza do coração de vocês, Moisés, na lei, permitiu a carta de divórcio. Agora, por que isso? Porque muitas vezes, pelo contexto de época, um marido poderia ter mais de uma esposa, que não era assim no princípio, não é o desejo de Deus, mas ele permitiu que, diante do contexto social, isso acontecesse. Então, o que acontecia? Às vezes, por pouca coisa, o homem repudiava a mulher. Então, uma comida muito salgada, ou uma comida queimada, qualquer coisa mais imbecil, fútil que fosse, era motivo de separação. E muitas vezes aquele homem não dava a carta de divórcio para a mulher, não liberava ela, mas repudiava e deixava dentro de casa. E tinha outra e outra e outra, então tinha uma mulher triste, jogada, 2, 3 jogadas do lado, e não podia ser feliz. Com a carta de divórcio, permitia-se que a mulher fosse liberada e pudesse ter um outro casamento, e aí novamente ter amor, ter paz, ter comunhão, ser a mulher ideal para aquele homem para aquela mulher. Então por isso foi dado, mas isso não é desejo de Deus. Deus não quer que o homem fique se divorciando, brigando, dividindo e tal. Isso não é a essência de Deus, isso não é o que Deus preconiza para o casamento. Mas nós sabemos e entendemos que há várias coisas acontecendo na sociedade que muitas vezes é melhor até que o homem se separe, porque nós temos atos de violência terríveis que podem, no crescente de violência, trazer a morte para uma das partes. Na maioria das vezes, o homem mata a mulher, mas há acontecimentos que a mulher também mata o homem. Então, quando estão chegando a esse ponto, muitas vezes o casamento já terminou há muito tempo. É só uma questão de papel. E nesse caso, fica até difícil para mim, como pastor evangélico, falar que é melhor separar. Eu falo que é melhor não se matarem. É melhor não se destruírem totalmente. Então é melhor que não estejam juntos nesse ponto.
Mas não é isso que Deus preconiza. Vamos ver o que Deus preconiza, o que está acontecendo de errado, por que as famílias estão se dividindo e divorciando com tanta facilidade. Gênesis 2 agora, capítulo 2, versículo 8, fala assim: o inimigo sempre vai tentar colocar na nossa cabeça que Deus está contra nós. Mas a Bíblia nos afirma que Deus nos ama. Vamos ver aqui. 2, versículo 8. 2, versículo 8 fala dessa forma. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. Ali o homem tinha formado. Ali que o homem tinha formado. Então Deus ali formou, Deus ali brotou o homem, Deus ali do pó da terra criou o homem, criou o Éden, criou tudo perfeito, mas o homem não entendeu assim, achava que Deus não o amava, porque ele ouve a voz da serpente. Olha só, versículo 15: tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para lavar e guardar o Éden. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque certamente no dia que comeres, certamente morrerás. E a serpente engana o homem. E a serpente cria uma imagem de Deus, um Deus perverso, um Deus que não quer o seu bem, um Deus que não quer que você conheça o bem e o mal, um Deus que quer te destruir. E, na verdade, o que Deus queria era guardar o homem do mal, permitir que ele fosse puro e não tivesse pensamentos malignos, que ele pudesse crescer como uma criança cresce junto à família, na sua pureza, na sua essência, sabe, aquela coisa gostosa. E isso acabou destruindo o homem, porque acabou a sua inocência, o homem andava nu e não sentia que estava nu, mas um dia que pecou, a sua nudez o chocou, o machucou. Eu estou nu. E ele fala para Deus, e Deus fala: mas quem te disse que você estava nu? Onde apareceu essa maldade? A gente vê nas crianças, né? Jovenzinhos, 5, 4 anos, andando peladas, não tem nenhuma maldade. A maldade está no coração e na mente já do homem formado. E à medida que ele vai crescendo, ele fala: eu estou nu, eu preciso me vestir. Então era isso que Deus estava querendo. Agora você vê Jeremias 31:3, fala: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Então Deus amou com amor eterno o homem. E com o seu amor é que ele atrai o homem. Pois ele criou o paraíso para nós, desde o princípio ele criou para nós. É isso que ele queria. E por causa do pecado fomos expulsos e esse paraíso ficou escondido de nós. Nós não temos mais acesso a ele. O Jardim do Éden representa o desejo de Deus para as famílias. Aquele lar bucólico, tranquilo, onde todos viviam em harmonia e paz. Mas mesmo agora, com o pecado, podemos ainda desfrutar da bênção, sabe, do Senhor pela fé em Jesus Cristo, que nos livra do pecado. Então, mesmo afastados do paraíso, nós podemos ter ainda aquela essência do paraíso quando nós nos aproximamos de Deus. Veja o que fala Romanos 8, versículo de número 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há mais condenação, porque nós não andamos segundo o desejo de nossa carne, segundo aquele desejo mau de errar, de pecar, de falhar, mas nós andamos pelo Espírito, esse Espírito que habita em nós. Deus vinha pela viração do dia conversar com o homem, e agora Deus habita no homem. Nós agora somos templo do Espírito Santo, nós somos templo de Deus. Deus habita em nós e Ele fala conosco o tempo todo, na nossa essência, nos nossos corações, na nossa vida. Você entende, irmão, que o paraíso formado por Deus, ali foi um prelúdio, um início, um deslumbre daquilo que nós vamos viver eternamente nos céus. E a nossa família aqui na terra, assim como a igreja de Cristo na terra, ela tem que também ser
um pequeno paraíso, um pequeno deslumbre da essência maior, da eternidade que vivemos com Deus. Famílias desajustadas, famílias, sabe, sem harmonia, destruídas, isso é uma ação maligna para que a gente perca a nossa visão de paraíso, a nossa visão e a nossa essência de Deus, sabe? A essência de Deus em nossas vidas. O casamento, à luz da Bíblia, é uma coisa divina, uma coisa que traz conforto, paz, harmonia. Ah, pastor, então não existe família perfeita porque todas as famílias brigam. Brigas, pequenas diferenças podem existir, isso é normal, é até gostoso. Eu não sei qual é o casal que talvez não tenha vivido isso ainda, depois de uma briguinha, depois de uma pequena discussão, aquele momento mais íntimo, né, do casal, né, para fazer as pazes, é gostoso também isso. Então isso é como se fosse assim, uma pimentinha no relacionamento, para deixar um pouquinho mais picante. Mas, veja bem, pimenta demais, a gente passa mal e até adoece, pode ter uma úlcera. Então, tudo regrado, tudo dentro da medida, tudo dentro do plano de Deus. O amor é cultivado. Muita gente fala assim, para me casar eu preciso amar muito, senão não caso e tal. É importante. Eu digo para você que o amor realmente é importante, mas o amor não pode ser a única coisa em que te leva ou te conduz a um casamento. Eu não posso casar com uma mulher, ou você não pode, você mulher, casar com um homem unicamente pela questão de amar ou não amar. O coração do homem é ilusório. Muitas vezes a gente ama aquilo que a pessoa nos passa, aquela imagem passada, e muitas vezes nós temos uma turma aí que é bem artista, né? Consegue fazer assim uma coisa que parece, nossa, que homem divino, ou que mulher maravilhosa e tal. Essa não pode ser a única coisa que te faz viver ao lado de uma pessoa pro resto dos seus dias. É importante que, além do amor, tenha também a questão do respeito e da visão maior do amor de Deus, do plano de Deus sua família. O amor tem que ser cultivado. Não existia outra mulher para Adão, assim como não existia outro homem para Eva. Como Deus soube que eles se apaixonariam um pelo outro, ou que daria certo essa relação, ele simplesmente criou um homem e criou uma mulher. Poderia dar certo, poderia não dar, o homem poderia não amar a mulher e vice-versa, a mulher não podia amar o homem. Hoje em dia a mídia de uma forma geral, prega que precisa haver amor para iniciar uma relação. Eu não digo que não seja importante, como eu tinha falado, mas porém pela Bíblia o amor é cultivado durante a relação e não antes, né? Então é um convívio diário, um aprender a amar. Quando eu casei com a minha mulher, eu gostava dela. E ela tinha outros pré-requisitos que também me atraíam. E quando nós nos casamos, e à medida que fomos convivendo, hoje nós estamos para 20 anos de casado, o nosso relacionamento, nós fomos aprendendo a nos respeitar e nos amar um ao outro. Então, o amor é uma coisa que a gente vai criando com o tempo. A ordem do maior mandamento é amar a Deus e ao próximo. Se entendemos o amor somente como um sentimento, apenas o que sentimos, não conseguiríamos amar o próximo nem a Deus. Olha só o que 1 João 4,20 fala. Veja bem, você vai entender. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Você não vê Deus, diz que ama Deus, mas não ama seu irmão, ou ama seu irmão. Então não é só o ver, o sentir, mas é um crescente de relacionamento. Se não ama o próximo, muito menos a Deus. Essa é a verdade. Amamos o próximo fazendo coisas boas, né, por ele. E aí nós vamos
mostrando o amor de Deus. Deus falou para a gente amar os inimigos, fazer bem é aquele que nos faz mal. Então não é sentimento, é uma coisa que nós decidimos fazer, nós decidimos amar. E Deus decidiu nos amar primeiro, mesmo quando nós não o conhecíamos, ou muitas vezes quando nós o odiamos. Veja Mateus 5, versículos 43 e 44 apenas. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, isso Jesus falando, vos digo, amai os vossos inimigos. Amar o vosso inimigo. Então, não é sentimento, é atitude. Não é sentimento, vou repetir, é atitude. Amai o vosso inimigo, bendizei o que vos maldizem, fazei bem o que vos odeia, orai por aqueles que maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus. Isso Mateus 5, 43 e 44. Então entenda, compreenda, amar não é unicamente sentimento. Sentimento está dentro, correto. Mas não é só isso, não é só sentimento, é atitude, é o desejo de amar aquela pessoa, apesar do que ela seja, apesar do que ela faça. É um amor que vai contra as coisas que nós vemos. Isso é amor verdadeiro. Isso é amar o próximo como a nós mesmos. Porque nós também somos cheios de falhas, cheios de defeitos, que nós reconhecemos para nós mesmos, mas temos medo de reconhecer para o nosso cônjuge, ou mesmo para Deus, ou para qualquer pessoa. Mas a gente fala, nossa, começou mesquinho, começou isso, começou aquilo para você. Você muitas vezes confessa, ou às vezes até de você mesmo você tenta esconder, mas não consegue. Assim como não pode esconder de Deus. É importante o sentimento? Sim. Porém, a base do casamento, tá? Da família, é o compromisso com a missão de Deus. É o compromisso com aquela missão que está em Gênesis 1, 28. O sentimento pode acabar com o tempo, mas o compromisso é eterno. Portanto, se a base for somente o sentimento, o casamento não vai durar. Se a base, olha só, se a base do teu relacionamento, do teu casamento for unicamente o sentimento, hoje eu amo, amanhã não amo, hoje eu gosto, amanhã não gosto, o seu casamento não vai durar. Mas se a base deve ser o compromisso com a missão de Deus para o homem, a missão de amar a mulher como Cristo ama a igreja. Olha, amar a nossa mulher como Deus amou a igreja, está em Efésios 5, 25. Deus fala, ame a sua esposa como Cristo ama. Olha, Cristo amou ao ponto de entregar a sua vida por amor da igreja. Será que você tem esse amor por sua mulher? Esse comprometimento com essa aliança de sangue que você fez com o seu cônjuge, com a outra pessoa que vive com você? E para a mulher, a missão é de apoiar o homem no seu chamado para Deus, Efésios 5, 22. Então a mulher é auxiliadora, a mulher é aquela que está do lado, é aquela que dá uma palavra de incentivo, de força, vamos lá, vai dar certo, continuemos, não desistimos de forma alguma. Então isso é muito importante, tá? O conceito bíblico de casamento é o da aliança de sangue, um compromisso valioso. Tudo que tem é seu, seus inimigos são meus inimigos, estou pronto para te entregar a própria vida se for necessário, sabe? Deus tirou Eva do corpo do próprio homem, os dois são uma só carne. Ele disse, carne da minha carne, osso dos meus ossos. O homem falou, olha, sei, sabe? É varoa, porque do varão foi tirado. Os dois são uma só carne. Romper o casamento por qualquer motivo fútil, sabe? Tristeza, mágoa, porque se houver traição, se existir traição, existe perdão. Mas Deus odeia o divórcio. Deus não se agrada do divórcio. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Como eu falei no início dessa pregação, nós entendemos certos momentos que fica inviável realmente o casamento, mas nós precisamos tentar ao máximo. E tem pessoas que já casam pensando assim, eu vou casar, se não der certo, separo.
Eu conheci uma irmã em Cristo que eu fui para a festa, fui para o casamento, para a festa, eu acho que o casamento dela durou um mês ou menos e já separou. É que muitas vezes já entra com o pensamento falando, se der alguma coisa, já separo. Sabe, hoje em dia parece que as pessoas não consertam mais os aparelhos. Aquilo que está estragado, eles jogam fora e compram um novo. Antigamente, os aparelhos, televisão, rádio, qualquer equipamento, nós ia consertando e botando, e põe a fitinha, põe bombril na antena de televisão para pegar melhor, entendeu? A gente fazia de tudo para fazer com que aquele aparelho desse o máximo dele, da vida dele, até que realmente não tivesse mais como, não tivesse mais realmente propósito de existir. Aí sim. Mas hoje os casamentos parece que eles já iniciam com o sentido de terminar a qualquer momento. Olha que Malaquias 2,16 fala. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, também Deus odeia, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenha bom senso, não sejais infiéis. Malaquias 2,16. Então, a fidelidade do casal de um para com o outro é importante. Pode haver pequenas exceções, pequenos momentos que realmente a gente vê que aquele casal não tem como ficar junto, mas precisamos tentar e tentar e tentar e tentar e tentar o máximo. Deus criou o primeiro casal, depois os filhos. E esse é um outro ponto que nós precisamos tocar aqui. Muitas vezes o casal vive bem em harmonia, tem os seus filhos, que é a coisa normal de acontecer, mas aí os pais começam a viver para os filhos. Geralmente, isso não é regra, mas geralmente a mãe se apega mais aos filhos e às vezes deixa até de cuidar do marido, do esposo, e passa a cuidar única e exclusivamente dos filhos. E o pai passa a ser como se fosse um apêndice. Ali, existe, está ali, mas fica do lado, não tem muita utilidade mesmo, é só um apêndice. E isso não é assim, porque vai chegar um dia que os seus filhos vão casar, vão ter famílias, vão casar com uma outra moça, né? Ou a moça com outro rapaz, e aí eles vão viver um para com o outro, né? Deixando pai e mãe. E aí? E aí vai estar os dois sozinhos dentro da casa, um olhando para o outro, falando, e agora? E agora? Né? Nós não cultivamos o nosso relacionamento, porque começamos a viver em função dos nossos filhos e deixamos de viver também um para com o outro. Então, o casamento, onde que tem filhos, é muito bom. Cuide dos seus filhos, dê amor aos seus filhos, mas tenha tempo para você. Para você, mulher, para você, marido, e para com o outro. Tenha tempo, dedique amor, qualidade de tempo para com o outro. Eu falo qualidade de tempo porque isso é importante. Muitas vezes você passa amanhã na mesma sala, só que você no computador fazendo alguma coisa, sua mulher, sei lá, costurando, cozinhando, sei lá, fazendo o quê, ou também em outro computador, seja lá qual for. E aí depois de 4, 5, 6 horas, saem, e aí o pessoal, e aí, tá, não, a mulher reclama, ou o marido reclama, então você não fica, poxa, eu passei 4 horas com você, todos os dias a gente fica ali, mas você não ficou com o outro, vocês só ficaram no mesmo ambiente, como dois desconhecidos. O importante é tempo de qualidade, 1 hora, meia hora, sabe, o tempo que você conseguir dispor, mais tempo de qualidade, de um perguntar para o outro, como é que foi seu dia, meu amor? Como é que foi as coisas? O que aconteceu? Ouvir a sua esposa e a esposa ouvir o seu marido. Isso é tempo de qualidade. Isso é importante no casal. Ter filhos, cuidar dos filhos, sim, ok, mas ter tempo um para o outro. Gênesis 3:8 fala assim, Deus descia no jardim todos os dias para conversar com o homem. Significa que Deus faz parte da família. Isso é uma outra coisa que nós temos que ver também, que muitas vezes as famílias não têm tempo de orarem junto, de colocar Deus no centro da família, que Deus é apenas um detalhe, é apenas para o domingo, para o nosso culto, para o nosso momento espiritual,
mas não entende que Deus estava o tempo todo no relacionamento do homem e da mulher lá no Éden. Sabe, pela viração do dia ele vinha ali, conversava com eles, sempre havia harmonia, sempre havia presença de Deus no casamento. E isso a gente está esquecendo, isso a gente está deixando de lado. Estamos deixando no segundo, terceiro, quarto, sei lá que plano, sabe? E no primeiro plano vem filhos, trabalho e outras coisas. A Satanás ataca todas as famílias, independente de servir a Deus ou não. Por isso a família sem Deus tem grandes chances de ser destruída. Mas a família que tem Deus, a família que busca a presença de Deus no seu relacionamento, no seu lar, na sua família, tem tudo para ser vitoriosa. Tem tudo para vencer. Não deixe a sua família ser derrotada. Não deixe a sua família ser destruída pela ação do inimigo. Levante-se, erga-se como marido, sabe, dentro de casa. Você, mulher, erga-se como mulher, vão, dobrem os joelhos, orem juntos, coloquem os seus filhos e deixem com que eles entendam que Deus faz parte da família e é o principal em todo relacionamento familiar. Amém? Vamos terminar por aqui. Queria deixar alguns textos ainda. Marcos 3:25. Uma casa dividida não prospera. Então, se há muita contenda, muita divisão, muita desarmonia, essa casa, como qualquer reino, vai ser destruído. João 10:10 fala assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus quer que esteja abundância dentro do seu lar, em todos os sentidos, material, espiritual, sentimental, que haja amor, que haja paz, que haja prosperidade. Essa é a vontade de Deus para a sua família, para o seu lar, para a sua casa. 1 de Pedro 3, de 10 a 12, fala assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Cuidado, homem, cuidado, mulher, com as suas palavras, e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque paz com perseverança, quer dizer, busque paz. Não busque estar em pequenos atritos, e evite ao máximo. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos, os ouvidos de Deus, estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor voltará-se contra os que praticam o mal. Você quer que Deus ouça a sua oração? Você quer que Deus ouça o seu clamor, no momento de angústia e dificuldade, ou mesmo nos momentos de alegria? Então, faça o bem, procure a paz, porque os ouvidos do Senhor estão inclinados para aqueles que fazem aquilo que é reto. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão. Qualquer coisa que nós façamos, coloque Deus no centro da sua família, no centro do seu lar, no centro do seu relacionamento. A família foi criada por Deus. É um projeto de Deus. Deus quer que a sua família, que a minha família, que as nossas famílias da Igreja Batista Missionária Shalom em Planaltina deem certo, deem frutos, deem bênçãos e sejam células sadias no corpo da sociedade, para que ela possa se sustentar, se fortalecer, seja boa para mim e para você e para os nossos filhos, para que todos tenham um abrigo, pessoas ao redor para compartilhar emoções e viver em amor, servindo ao Senhor. A família é isso, é aquele lugar que eu estou assim, quando eu estou em casa, cheguei no meu lar, aqui eu posso me desnudar, ser eu mesmo, e desnudar em todos os sentidos. Na minha casa, no meu lar, a gente anda, né, à vontade, né, cada um, né, assim, tranquilo. A gente, quando tem visitas ou está em outro lugar, a gente não se porta do mesmo jeito, né? Também, às vezes, fala alguma besteira que em qualquer outro ambiente você não falaria, mas você está num lugar seguro, um lugar de guarda, um lugar que as pessoas estão ali para te amar e para te aceitar do jeito que você é. É importante a família.
Uma observação é pedir as famílias. Agora eu queria pedir, irmãos, você aí na sua casa, chame a sua família. Talvez alguém tenha dado uma saidinha no decorrer da pregação, um foi tomar uma água, alguma coisa, junte todo mundo agora aí na sala ou no quarto, onde quer que vocês estejam, toda a sua família agora. É momento de nós abençoarmos a nossa família, essa área tão preciosa da nossa vida pessoal. Todas as famílias juntas agora, abrace seu filho, abrace sua esposa, tio, tia, sei lá, quem esteja com você, abracem, fiquem juntos agora. Eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar o seu lar, para que você seja bênção aonde você estiver e a sua família seja um prelúdio do céu, um pedacinho do céu, um pequeno paraíso na terra. Curva a sua cabeça, você e sua família. Senhor, agora nesse momento final de pregação, quero abençoar cada família aqui, as famílias da Igreja Batista Missionária Shalom e todas as outras famílias que estão sendo alcançadas por essa pregação. Que tu, Senhor Deus, possa abençoar, derramar paz, alegria, conforto e harmonia nesses lares, Senhor. Que a paz do Senhor esteja em cada lar, em cada coração dessas famílias agora, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Fique ligado nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tá? E na quinta-feira nós temos lives ao vivo, estamos estudando a palavra de Deus no livro de Romanos. Deus abençoe, ótima semana. Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Ó Deus, que for, consola o que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família. Casa servirão ao Senhor, creia. Deus tem um projeto para sua casa, Deus tem um projeto para sua família. Insista, invista na sua família. Oh, aleluia.